Eu achei que com 18 anos eu ia ter a minha casa, o meu carro, a minha esposa, e eu cheguei nos 30 lavando o carro, trabalhando por conta, com uma namorada e, segundo a sociedade, me questionando se eu fiz as escolhas certas. É isso aí. Para quem não me conhece, meu nome é Hiroshi. Sejam bem-vindos ao meu canal, a minha vida. E esse é um quadro que basicamente a gente vai sentar para conversar sobre as coisas que vão acontecendo na vida. Beleza? Então, turma, no vídeo de hoje eu queria falar para vocês, sobre a minha experiência enquanto adolescente, jovem adulto e hoje adulto, daquilo que eu esperava que fosse a minha vida, para aquilo que de fato a minha vida se tornou, Então, assim, eu queria ser engenheiro mecânico. Esse foi o caminho lógico que eu pensei quando eu, como vocês sabem, doido por carro, falei, vou fazer uma faculdade. Falei, óbvio, vou fazer engenharia mecânica, Porque é o que há para quem hoje quer trabalhar com carro e tal. E fui tentar, Fui aquele japonesinho completamente apaixonado por Fusca e tudo mais. Foi tentar passar no vestibular. Pra quem não sabe, eu sou aqui do Paraná, Então, a minha família não é uma família com posses, nem nada nesse sentido. Então, minha mãe falou, se quer fazer uma faculdade, vai fazer uma faculdade pública. Não temos condições de uma faculdade particular. Então, Federal do Paraná, ou o TFPR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ceras. E basicamente foi isso que eu fui tentar fazer. Eu sempre fui um bom aluno, eu não era um aluno, extremamente aplicado, mas eu tinha notas muito boas, sempre tive. Eu tive uma facilidade de aprendizagem muito grande com algumas coisas, que depois eu fui descobrir que era autismo. Mas esse é assunto para uma outra hora. E o que rolou? Basicamente, eu falei, vou fazer faculdade de engenharia. Fui tentar, de fato, é uma faculdade que era concorrida, mas não era muito concorrida. Passei na primeira fase e falei, nossa, agora vai. Fui fazer a prova da segunda fase, fiquei nervoso, zerei na minha prova de matemática, na prova de redação eu tinha ido muito bem. Zerei na prova de matemática, você não pode zerar na prova de matemática, eu estava fora do vestibular. Então, não passei. O menino gênio, que todo mundo falava que ia basicamente ser o cara da engenharia, não passou na Federal do Paraná. E aí eu simplesmente cheguei e falei, ferrou. Eu lembro que, para quem conhece aqui a região do Boqueirão, aqui em Curitiba, eu parei ali na passarela do Auer e sentei ali e fiquei chorando, desolado, por mais algumas horas depois da prova da segunda fase. Porque eu fui sozinho, Fui sozinho e voltei sozinho. E eu fiquei simplesmente desolado. Porque eu falei, cara, eu acabei com a minha vida. Eu simplesmente não vou conseguir estudar. E assim foi. Passado-se um tempo, eu acabei conseguindo, nesse primeiro ano mesmo, uma bolsa para estudar numa faculdade particular aqui do Paraná, que se chama FAI, que é a faculdade do grupo dos franciscanos, do Bom Jesus. E fui para estudar lá, porque eu falei, é uma bolsa, é parcial, mas meus pais falaram, olha, se a gente se apertar daqui, se apertar dali, se apertar um pouquinho, dá para pagar. Falei, joia, então fechou, vamos estudar na FAI. Resumo da história, eu comecei a estudar lá na FAI, fui muito bem, tanto que a minha menor nota nesse primeiro semestre, a menor, foi um 9.4, se eu não me engano, em desenho técnico. Porque o critério era, eu não podia ter nenhuma nota abaixo de 7 para conseguir manter a minha bolsa. E o que rolou? Falei, joia, vou fazer o meu melhor, aquilo que está ao meu alcance. E quando foi para renovar a bolsa, então para o segundo semestre,
o coordenador do curso chegou para mim e falou: olha, Hiroshi, infelizmente a faculdade não vai mais dar as bolsas por desempenho. Se você quiser continuar a fazer a faculdade, você vai ter que pagar do seu bolso. Quanto era a faculdade? Com o reajuste, na época, isso em 2013, 2012, 2013, a gente está falando de um valor ali de aproximadamente R$ 1.500. Hoje, que o valor seria muito maior. Então eu lembro que, tipo, eu fiquei acabado, porque ali acabou o meu sonho da engenharia, né? Mas veja como são as coisas. Foi nessa faculdade que eu conheci hoje um dos meus melhores amigos, e através dele eu conheci meu outro melhor amigo. Então, graças ao bom Deus mesmo, eu tive uma oportunidade de conhecer pessoas muito legais nesse tempo. Então não posso reclamar que foi em vão. Fazer o quê? Não posso continuar. Voltei pro cursinho. Tentei fazer o semi-extensivo, que é o pré-vestibular em 6 meses, que eu falei, não tô tão enferrujado, acho que vai dar boa, né? Fiz, não passei nem para a segunda fase. E ali eu me deparei com o seguinte dilema: e agora? O que farei da minha vida? E ali eu pensei, caras, vou fazer o seguinte, vou tentar ganhar a vida de uma ou outra maneira. E assim, porque assim, a minha questão sempre fazer engenharia foi, eu gosto de carros, eu quero estar próximo de carros. E falei, vou tentar ganhar a vida de outra maneira. Eu, na época, assistia muitos vídeos do Marcelo Faverani, né? Não sei se vocês conhecem. Já faz muitos anos que ele faz conteúdo pro YouTube. E Favera, ele, se eu não me engano, ele trabalha com próteses dentárias. E quando eu vi aquilo, eu falei, cara, é isso. Tipo, o cara tem os carros que ele quer e ele conseguiu ganhar a vida dele. Ele saiu, acho que do interior de São Paulo e foi pra Bahia. Conseguiu ganhar a vida dele trabalhando com outras coisas. E eu falei, cara, é isso, é essa a ideia. Então, fui pro mercado corporativo. Fui fazer uma faculdade de administração, no caso, na verdade, gestão comercial e marketing, né? Que eu achei que tinha um pouco mais a ver com aquilo que eu gostava, né? Enfim, nunca fui um cara do comercial, mas essa parte de gestão sempre foi um lado muito analítico, que eu sou muito bom, muito racional, então isso daí pra mim foi muito bom. E falei, caras, é isso, eu vou fazer isso da minha vida. Comecei a fazer a faculdade, de fato foi bem legal. Caras, agora, depois de 10 anos praticamente que eu tô formado, eu posso falar, eu não estudei pra nenhuma prova da minha faculdade. E assim, as provas eram difíceis, mas pra mim, na época, foi muito fácil. E não falo isso com soberba, mas falo isso que, tipo, o fato de, querendo ou não, de ser autista, né, que foi diagnosticado muito tempo depois, me ajudou muito nessa época, né? Então, com a questão de aprender as coisas, enfim, pra mim, matemática e algumas coisas que são muito complexas pra geral, pra mim eram de boa, tranquilo. Não é que era, nossa, super fácil, mas eram coisas que pra mim eram bem tranquilas, né? Então, essa foi a ideia, né, por trás de fazer alguma coisa assim. E acabei me apaixonando por essa área de marketing, né, e tal. E quando eu simplesmente fui pro mercado, eu entrei numa empresa que a minha função era basicamente administrativa, mas com o passar do tempo, naveguei por uma área comercial. Era uma corretora de seguros, né, uma grande. Fui para a área de sinistros, trabalhei na área de produto, trabalhei na área de gestão de equipe, planejamento estratégico, enfim, naveguei por todas os pontos que circundam, né, a corretora. Aprendi muito lá dentro, muito mesmo. Só que chegou num ponto que eu cheguei num teto, né, e muito adrenado por outras coisas, que você tem que voar voos mais altos, e assim, lá eu consegui já na época, uma ajuda de custos, né, para fazer uma pós-graduação, mas assim, nunca tive um aumento de salário. Então, fiquei naquela, porque, poxa, trabalhando, evoluindo, ajudando em muitas outras coisas e, enfim, nunca ter um retorno financeiro
foi começando também a deixar a gente um pouco chateado, né? E o que que aconteceu? Eu falei, caras, eu quero experimentar um pouco como que é o mundo fora, como que são outras coisas, outras realidades, né? E a partir disso, eu falei, caras, a Fórmula 1 tava começando a querer voltar, né? Logo depois que a Liberty Media comprou na verdade os direitos, né? Eu falei, caras, vou aproveitar para tentar surfar nessa onda, né? Larguei meu trabalho para tentar criar conteúdo. Alguns de vocês que me seguem em outras redes sociais já há um tempo podem lembrar que eu fazia alguns vídeos muito detalhados. Se voltar aqui no canal também, vocês vão ver que tem vídeos de Fórmula 1. E nessa corretora eu tinha ficado mais de 6 anos lá, né? Então, poxa, o cara sair de uma posição confortável para tentar do zero é difícil. Assim, tá tudo certo, até não tá financeiramente, né? Eu era uma pessoa extremamente metódica e organizada, né? E cara, você simplesmente sair não é fácil. Você fica tipo, e aí? O que eu vou fazer? Na época eu fiz um acerto, né? Consegui pegar um dinheiro que eu tinha pra de fato conseguir me manter, né? E assim foi, por um bom tempo. Eu consegui quase um ano me manter. Mas assim, uma boa parte de toda a gordura que eu tinha, porque assim, a minha ideia era tentar fazer o negócio virar, e assim, se não virasse, conseguir um emprego. Deu bem errado. Mesmo se planejando, fazendo as coisas, assim, o tempo que eu me propus a fazer as coisas não aconteceram do jeito que eu esperava, as coisas não viraram, e eu fiquei sem dinheiro. Aí eu falei, né, antes de ficar sem dinheiro, eu vou tentar arrumar um trabalho. Foi bem difícil conseguir um trabalho na área de marketing, porque era o que eu queria fazer, né? E acabei indo para essa área, numa empresa, enfim, que aí deu certo de eu conseguir trabalhar lá, só que eu descobri que tinha umas questões da empresa lá, que eu não vou expor aqui porque são questões relativamente sérias, né? E acho que não cabe a gente explanar aqui. E então após isso eu pedi para sair. Por acaso do destino, acabou que o pessoal da corretora me chamou de volta para fazer algumas coisas, era para trabalhar na área de marketing, só que acabou que como eu sabia muito das outras áreas, eu voltei para a corretora, só que ganhando um pouco menos que eu ganhava, mas assim, eu vou ser justo. Eu falei, né, que eu não ganhei nenhum aumento, mas eu ganhei uma remuneração, né? O meu pagamento, na verdade, ele foi mudado, que eu faturava em cima do quanto a corretora produzia. Então, se a corretora produzisse mais, eu ganhava mais. Se a corretora produzisse menos, eu ganhava menos. Enfim, então ali foi uma questão, enfim, que aconteceu, né? Também eu tenho que ser justo, né? Porque não adianta eu falar uma coisa, sendo que houve situações, mas na prática meu salário continuou basicamente o mesmo, né? E após esse tempo, então, aí eu falei, então vamos, né? Acabei voltando para lá, só que na prática mesmo eu fazia um pouco de marketing com muitas outras coisas que eu já fazia, ganhando menos. Então, para mim, eu fiquei um pouco chateada, né? Mas assim, enfim, era um trabalho que era bom, trabalhava de casa, enfim. E a partir desse momento, eu simplesmente falei, agora o que eu vou fazer da vida? E apareceu uma oportunidade para ir para uma outra empresa, na parte de marketing mesmo. E eu falei, cara, é isso, vamos ter novas experiências, né? Eu tava nessa pira de tipo, não, cara, tem que experimentar, tem que tentar e assim você vai. E cara, foi muito legal. Eu fui para essa agência de publicidade, tive, enfim, oportunidades muito legais nessa agência, enfim, de fazer coisas, viajei a trabalho, tiveram muitos momentos bacanas, mas eu descobri o porquê que startup tem um turnover, né, de profissionais muito grande nesse meio, porque, cara, é loucura o ritmo. E eu não aguentei. Aí foi aí onde apareceu a ideia de fato profissionalizar do Hiro, que foi de simplesmente, cara, eu já faço isso, eu já fazia polimento, eu já fazia
essa parte de detalhamento, né, de limpeza, enfim, lavagens e tudo mais. Falei, cara, então vamos tentar. E de fato comecei, só que eu comecei com um orçamento de menos muitos reais. E cara, foi terrível. Eu não conseguia clientes, eu não consegui muita coisa nessa primeira vez. Quando apareceu a oportunidade de trabalhar numa outra instituição, que, por incrível que pareça, eu consegui essa opção. Filmando minha bunda não rola, né, gente? Mas eu consegui esse trabalho quando eu fui me confessar. Então, para quem não é católico, né, é um momento de arrependimento, né, que você vai confessar. Você confessa com o padre na presença de ele sendo em persona Christi, né? Então, sendo a pessoa de Cristo ali para perdoar os pecados. E aceitei, cara, nessa instituição eu fiquei bastante tempo, fiz bastante coisa legal. E foi muito bacana você poder, enfim, conhecer, e eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas de outro país. Então, cara, aprendi muito lá dentro também. Foi muito, muito bacana mesmo. E assim, não me arrependo absolutamente de nada que fiz lá dentro. Foi um dos trabalhos mais difíceis da minha vida, no sentido de, tipo, eu realmente entendi o que era lidar com pessoas desonestas de verdade. Entendi o que é a competição no mercado, que não é somente competência que você que precisa você ter no mercado, você precisa ser esperto, saber jogar o jogo corporativo, enfim. E depois disso, fui pro trabalho do fatídico vídeo que eu comentei com vocês, que eu fui, que eu saí, né, depois de um mês praticamente, que ali eu aprendi ainda mais sobre essa questão do jogo corporativo. Como algumas coisas não basta de fato você só ter talento. Então você precisa fazer o que você tem que fazer e mesmo assim às vezes não vai ser suficiente. Olha que legal para fechar esse carro. Você aperta e segura, ela fecha inteira. Vamos ver se ela fecha o teto também. Fechou, tá fechando o teto. Olha que da hora. Top demais, né, cara? Muito legal. Quem sabe um dia eu posso ter uma dessa. Ela fecha o tampão? Ela fecha o tampão do teto também. Enfim, mas voltando ao assunto. Porque assim, você pode cair simplesmente numa hora que você tem um gestor que, tipo assim, o cara não vai com a tua cara, o cara não vai com o teu trabalho, enfim. E aí, já era pra você. Você tem que jogar o jogo da pessoa. Aí se você não quiser continuar, você tem que fazer o que eu fiz, que é sair. Só que aí esteja preparado, né, pra arcar com as consequências. Todo mundo fala, você tem que empreender, você tem que ter liberdade. De fato, você tem que ter liberdade. Mas assim, você ter uma liberdade financeira para você fazer o que você quiser, cara, é muito bom. Empreendedorismo, cara, mesmo você sendo organizado, que eu me considero uma pessoa bem organizada. Cara, às vezes você simplesmente não tem dinheiro. Não tem trabalho, e se você não tem trabalho, você não tem dinheiro. Então, não é fácil, assim, que nem o pessoal às vezes pinta, né? Que, é só se fazer isso, isso e isso. Às vezes não. Então, nessas horas, é bem difícil. Bem difícil mesmo. E você vai fazer o quê, turma? Não tem o que fazer. Tem que continuar. Então, o que eu falo pra vocês é, aquele menino lá de 18, 19 anos, ele estaria hoje olhando e falando, caramba, cara, o que aconteceu no meio do caminho? Mas ao mesmo tempo, eu hoje, com a idade que eu tenho, eu olho e falo, cara, ainda bem que eu passei por essas situações, para aprender coisas que eu aprendi, hoje tá num arco de desenvolvimento, quase virando vilão, brincadeira, não é isso não, mas assim, aprendi muito, gente, muito mesmo, tanto do lado corporativo, quanto do lado pessoal mesmo, de entender que tem coisas que não estão ao meu alcance, que no mercado existem simplesmente pessoas que não vão gostar de você, e essas pessoas podem estar em posições de liderança, e você tem que jogar o jogo. Se você não jogar o jogo, você vai ser atropelado, e o mercado não está nem aí.
Sim, você tem que ter inteligência emocional para algumas coisas, mas tem coisas, cara, que simplesmente não tem o que fazer. É isso e é isso. Isso é muito louco de pensar, né? Porque se não tem o que você fazer, feito está o que você tem que fazer. Então, é muito treta, caras. Muito treta mesmo. E então, caras, eu queria compartilhar isso com vocês, porque vai que algum de vocês ainda está passando por alguma coisa. O que eu falo é, continuem, acreditem no que vocês querem fazer, acreditem em quem vocês são, procurem se desenvolver, procurem sempre fazer um trabalho impecável da parte de vocês, o que vocês fazem, para que não, como diz, isso não volte para morder o rabo de vocês, porque, caras, chega uma hora que é isso, você tem que tomar posse da tua vida e falar, cara, não, eu não vou mais passar por isso, ou sim, eu vou superar isso, porque tem um porquê eu estar fazendo. Às vezes a pessoa tem um filho, tem uma questão, uma esposa e tal, e não é que eu não tenha nada disso, também tenho meus projetos, eu quero casar com a minha namorada, eu quero, enfim, construir família, mas você às vezes dá um passo para trás, não é você se acovardar, mas é dar um passo para trás para ir de impulso a direção que você de fato quer ir. E até hoje não esqueço um líder que olhou para mim e falou que eu tinha que me desenvolver, que dar um passo para trás seria me acovardar. E eu paro hoje para lembrar dessa conversa que eu tive assim, e eu fico pensando, cara, eu olhar para mim mesmo com um senso de justiça para mim e tipo, não é pensar que eu tô me acovardando, porque por mais que hoje eu esteja lavando carros, a minha namorada não fica me escutando reclamando que eu tô mal, a minha família consegue contar com a minha ajuda pro que precisa, eu não tô gastando o meu dinheiro com remédios antidepressivos. Será que é se acovardar mesmo? Será? Enfim. Odeio carpete de feltro nas rodas. No para-barro, na verdade, né? Só serve para juntar sujeira. Então, se vale de alguma coisa, gente, é isso. Olhem para vocês e façam aquilo que de fato faz sentido para vocês, tá? A vida vai surpreendendo, a vida vai, enfim, caminhando. E é isso. As coisas vão fazendo sentido conforme você vai caminhando e conforme você vai caminhando para aquilo que você de fato quer. Não tem vergonha em, às vezes, parar e recalcular a rota. Só que quanto antes você parar e recalcular a rota, melhor vai ser quando você chegar no destino, porque você vai chegar antes. Beleza? Valeu, turma. Até o próximo vídeo.